Vamos continuar o tema da semana passada? Vamos lá, você está novo em folha, né? Ainda falta um pouquinho, mas já estamos quase lá. O que aconteceu, mestre? Eu estou fundando uma empresa nova, vou fazer uma pedreira. Pedreira? Isso. Logo assim? Uma pedreira. Que pedreira, hein, mestre? Então, já tem um estoque bastante grande já para garantir pelo menos algumas construções já. Aí o negócio pegou, então. Pegou, mas... Minha casa, minha vida. Você foi Mas tem aquele ditado, né? Isso também passará, né? Só que a gente só usa isso também passará. Normalmente a gente usa ele para coisa ruim, né? Mas é bom pensar que ele é válido para coisa boa também, viu? Isso também passará. Tem nada. Tudo passa. Tudo passa. da música, hein? Então, vamos aprendendo. Vamos falar um pouquinho mais sobre o tema vida depois da morte, embora o Jung ele não é tão conclusivo, mas é um tema sempre bom para a gente discutir. Olá, oi, tudo bem? Por que é bom a gente discutir sobre isso aí? Como nós falamos aqui a semana passada, a gente tem a impressão que o estado natural da vida é a vida. Jung veio a semana passada, deu uma ducha gelada, onde ele fala que o estado natural da vida não é a vida, o estado natural é a morte. Então tudo que recebe uma determinada dose de energia para fazer uma certa manifestação, no nosso nascimento, a gente começa, vamos falar lá naquele zigoto, naquela primeira célula, aquilo vai crescendo, então a gente vai adquirindo matéria. Então a gente vai pegando matéria para fazer uma forma. Então a matéria é pega, ela vai recebendo energia e vai cultivando uma determinada forma, e isso vai indo, crescendo até uma certa idade, depois ela vai decrescer e cair novamente. Então, sobre esse ponto de vista, a vida, olhando pelo lado material, o lado natural da vida é a morte. Porque a matéria que nós usamos para fazer a nossa manifestação, ela está escravizada para fazer o nosso veículo de manifestação. Então, com a nossa morte, há a liberação da matéria para o estado original da matéria. Então, o estado natural, de acordo com Jung, sobre esse prisma, é a morte. O estado natural não é a vida. A vida é alguma coisa aleatória. Estão olhando simplesmente pelo lado material, não pelo lado espiritual, tá, gente? Eu vi uma reportagem hoje que nós temos 80 bilhões de células e por segundo morre 1 milhão de células. Não é bilhões, não? Então, é bilhões. Deve ser bilhões, né? Bilhões. Ah, sim. Então, sim. Estamos morrendo. Constantemente estamos morrendo. Constantemente. Materialmente falando. Não estamos falando da essência da vida. Tá? A teosofia fala, né, que a cada 7 anos a gente troca o corpo inteiro. Aquilo que a gente mais troca é cabelo, é pele, essas coisas, unha. Isso é o que a gente percebe que a gente está trocando constantemente. Mas a troca é contínua, ao longo da vida, troca tudo. Então, quem tem 70 anos já teve 10 corpos diferentes, em média. Parece que os cientistas falam que os neurônios demoram um pouco mais essa troca. Mas então essa troca é você sair da matéria, do estado puramente material, cria uma determinada forma, essa forma é aprisionada, como eu falei, pela essência nossa, para construir um veículo de manifestação, e o final é essa matéria voltar ao estado natural dela. Então está em perpétua mudança. Isso aqui é falado também pelo cientista, que é uma das leis da termodinâmica, que mostra, né, que o universo começou no Big Bang, uma implosão de energia inicial que fez a formatação do universo, e gradativamente vai haver uma perda de energia, que o universo vai voltar ou para o Big Freeze ou para o Big Crunch, também vai voltar para um estado totalmente natural, que seria isso.
Então o Jung fala nesse sentido, que realmente olhando a vida sem o aspecto espiritual, o estado natural da matéria é a morte. E isso acontece. Então aí que ele fala que a segunda metade da vida, voltando ao que nós falamos alguns 15 dias atrás, a segunda metade da vida é realmente ter essa consciência de que o nosso veículo vai voltar realmente do pó viesse ao pó retornarás. Ninguém vai escapar disso. Nenhum de nós. Vai lá. E ele fala também que se na segunda metade da vida a gente não se prepara para realmente enfrentar a morte, isso é uma perda muito grande para a alma. Assim como quando a gente nasceu e não enfrentou a vida na primeira metade da vida de uma forma consciente de enfrentar a vida realmente, também é uma perda. Então nós podemos fazer duas perdas. No nascimento, não nos prepararmos para realmente enfrentar a vida, e uma segunda perda acontece também quando a gente não se prepara para a morte, que o que vai restar depois, o corpo físico vai desaparecer, o que resta é o que ele chama de alma, que a gente chama de eu superior ou outras coisas. Então esse é o lado que, resumindo o que nós falamos nas duas últimas aulas, para lembrar que o conceito de vida, realmente, materialmente falando, é o pó, o retorno ao pó é o estado natural, é matéria, puramente matéria mesmo. O que não significa que essa matéria, o Jung não fala sobre isso, que a matéria em si não tenha vida. Um simples átomo tem vida, mas é uma vida num conceito bem diferente da vida que nós falamos como organização de um veículo para a manifestação de uma determinada consciência. Então essa é a representação sobre vida e morte dele. Tá? Pode falar, Zé Carlos. Ele detalhou, um pouco mais essa questão de se preparar para a morte. Quer dizer, ele conseguiu, já que ele tem essa preocupação com a alma, Sim. ele deixou um pouco mais detalhado o que seria essa preparação. Ele ficou mais na questão do bom comportamento como um ser humano que vive aqui no relacionamento, ou ele pensou em alguma coisa mais de introspecção, espiritual e tal? Fala claramente sobre isso, fala que a segunda metade da vida é a vida que você não se volta para o mundo exterior. É para você se voltar para o mundo interior, é voltar para dentro de você mesmo, voltar para o teu inconsciente. O teu lado consciente foi trabalhado fortemente na primeira metade da vida. O lado consciente é o nosso lado máscara, é o nosso lado persona, ganhar a vida. Trabalhamos ele fortemente. A segunda metade da vida, que ele está falando, é justamente a preparação para o retorno. Então é através da introspecção, através da meditação, através da reflexão, através de uma vida mais simples, parar de correr atrás de tudo que a gente continua correndo na vida, na segunda metade da vida, que a grande maioria de nós continua fazendo na segunda metade da vida, exatamente a mesma coisa que nós fizemos na primeira metade. Então ele fala que a segunda metade da vida não é hora de você conquistar o mundo mais. O que você tinha que conquistar, você já conquistou. Claro, a gente não pode generalizar, falamos isso aqui também, né? Porque tem gente que está com 70, 80 anos e continua, como se diz, na enxada, trabalhando mesmo, porque tem que trabalhar para ganhar a vida, não ganhou na primeira metade da vida. Mas o que ele fala é que a segunda metade da vida é realmente preparação para o retorno. E o retorno é para quê? O retorno é para o inconsciente. A alma reside no inconsciente. O eu superior, ele reside no nosso inconsciente. A alma é psíquica, ela está lá no inconsciente. E o consciente está no mundo material. Então a segunda metade da vida é o retorno ao inconsciente. Então por isso que a segunda metade da vida tem que ser, de acordo com ele, devotada a realmente a introspecção, contato com a natureza. Claro, não vai abandonar o mundo. É isso, você vai continuar vivendo, né? Mas aqueles objetivos de conquistas e tudo mais, deixa um pouquinho de lado e foca nas conquistas da alma. A primeira metade da vida é na conquista do eu. A segunda metade da vida é orientada para a conquista da alma. Então, se nós não trabalhamos realmente o nosso aspecto alma na segunda metade da vida,
é que ele vem e fala que isso realmente é uma perda muito grande para a alma. Talvez para o nosso lado consciente, a gente está tão acostumado com a nossa vida exteriorizada que quer continuar dessa mesma forma. Então, cada um tem que achar a tua medida certa. Não dá para falar que o Jung falou, mas não é só o Jung que fala isso, não. Tá? Os Upanishads também falam isso aí de uma forma muito forte também, que eles estabelecem 4 etapas da vida, né? Onde ele fala que a última etapa da vida também é introspecção. Então, é um conhecimento muito antigo, essa preparação. Então, essa é a segunda metade da vida, que no fundo nada mais é do que uma preparação para a morte. Então, a morte é nesse sentido, você vai voltar a funcionar no plano da alma. Hoje nós estamos funcionando no plano da alma, do mesmo jeito, mas estamos aqui, esquecemos da nossa origem, que é o eu superior, e trabalhamos só o lado exterior. Então, a segunda metade da vida é para isso, voltar para a alma, deixar o nosso inconsciente se manifestar. Voltando ao curso do Patanjali, quando ele fala na meditação, no processo da meditação, é trazer o inconsciente ao consciente. Trazer tudo aquilo que foi reprimido, todas aquelas coisas que a gente jogou debaixo do tapete. Então, na segunda metade da vida é a hora de refletir sobre tudo isso, trazer tudo isso à consciência e gradativamente jogando tudo fora. Não deixar nenhum lixo para a alma. Que todo o lixo que nós deixarmos, oriundo dessa nossa vida aqui, isso vai para o nosso passivo. É o karma. Isso é o karma. Então, na primeira metade da vida, nós estamos na ação. Muita atividade. Atividade é karma. Segunda metade da vida, introspecção. Realmente, lavar a sujeira que nós criamos, seja de que época que for, refletir sobre tudo isso, ter sempre Deus como pano de fundo em nossas vidas, que é algo que a gente está sempre esquecendo. Nós não temos tempo para Deus em momento nenhum da nossa vida. A realidade é que nós não temos tempo para refletir, para pensar sobre Deus, porque a nossa atividade mental é tão forte, que não resta tempo realmente para sentir realmente Deus, sentir a nossa consciência, sentir a nossa alma. Então, não fazer isso na segunda metade da vida, que ele fala que isso é uma perda, e é uma perda muito grande para a nossa alma. Ok? Então, isso nós falamos nas 2 aulas anteriores, sobre as etapas da vida humana, e sobre o que vem depois da morte, que ele falou num trabalho dele de 1934. Hoje nós vamos falar sobre esse mesmo tema, depois da vida, a morte, mas é algo que ele escreveu não em 1934, mas ele escreveu quando ele estava já bem perto da morte. Ele escreveu isso aqui em 1960. Ele morreu em 61. Tá? Então ele já tinha uma visão já um pouco diferente daquela de 34, mas são complementares, não tem tanta diferença assim não. Então vamos continuar falando sobre esse tema hoje, ok? Então ele fala que ele não escreveu a respeito da sobrevivência da alma, até porque os escritos dele sempre foram de um lado científico da coisa e não tem prova. Então ele fala que isso aqui ele tinha que justificar os pensamentos a respeito da sobrevivência, e ele fala, ele não é possível, falamos semana passada também, não é possível para ninguém afirmar sobre a sobrevivência da alma, embora diversas literaturas falem sobre isso. Você falou, por exemplo, você chamou a atenção de que o Kardec falou sobre isso. Sim, o Kardec falou sobre isso. Chico Xavier falou sobre isso. Os Upanishads falaram sobre isso. O budismo falou sobre isso. Diversas filosofias e religiões falaram sobre isso. Escreveram sobre isso. Mas uma coisa é escrever intelectualmente e outra coisa é ter a prova científica comprovadora de que existe vida depois da alma. Existem pistas sobre isso. Então ele fala, não é possível. O que ele pode falar sobre isso aqui, ele fala que ele pode narrar histórias, ele pode fabular, mas não tem comprovação científica da sobrevivência da vida depois da morte. Não, e até hoje realmente não tem. Tá? Embora cada um de nós tenha dentro de si uma certa concepção dessa
forma de sobreviver depois da morte. Eu acho que todos nós, de uma forma ou de outra, mesmo aquele cara que é tremendamente materialista, ele sente que alguma coisa vai acontecer. Mas é um negócio mais do sentido que do conhecer, do que do saber. Tá? Uma questão até natural, lógica. Se a gente acreditar que a vida, que tudo acaba quando você morrer, não tem uma continuidade, não tem nem sentido o que nós estamos fazendo. Mas não tem sentido, mas se você pegar o cristianismo, o que o cristianismo fala? Continua a alma. Não, ele fala que, o cristianismo fala que não é continua a alma. Deus criou o espírito no nascimento e o espírito volta para Deus na morte, mas não fala numa continuidade, que vai ter outras experiências. Pode voltar, pode ficar no purgatório, pode ir direto para os quintos dos infernos. O cristianismo não prega isso, tem continuidade. Por isso que o Jung fala das suas responsabilidades e vai custar muito caro para a alma se você não agir direito, né? Se você tiver problema. Esse é mais um pensamento, né? É o karma, né? No fundo é o karma. São tantas as informações de almas, de seres, de espíritos que estão do outro lado, que mandam informações e tem concretamente, e tem tantas experiências para contar sobre isso. Tem. Quer dizer, né? Agora, cientificamente... Não tem. Ele está falando, o trabalho dele era um trabalho científico, não tem como comprovar. Eu acho que ali é uma questão mais científica. Não tem. A razão, o nosso sentimento, aquilo que a gente já pesquisou, tudo nos indica que sim. Tudo indica que sim. Mas, A própria Blavatsky propõe o quê na teosofia? Zé Carlos, isso é verdade, mas é verdade relativa. Porque se a gente tivesse a certeza da continuidade, ninguém teria medo de morrer. E todo mundo tem um medaço de morrer. Essa é a verdade. Analisa bem, se não é verdade. Quem é que não tem medo desse negócio chamado morte? Porque tem continuidade. Porque pode ser o desconhecido. Pode ser um medo pela continuidade, um medo pelo desconhecido. Todo mundo tem medo. Então, se você tivesse a certeza de que você é um espírito, que todas as religiões falam a mesma coisa, que você veio de Deus, Deus te criou. Então, se você é Deus, você é espírito, você é Deus. Então, não tem o que temer. Absolutamente não tem razão nenhuma para temer a morte, quem acredita realmente em Deus e que você foi uma criatura criada por Deus. Não tem razão ter medo da morte. Mas a grande maioria, eu vou dizer que mais de 99%, tem medo de morrer sim. Por quê? Porque está escrito, está lá no Buda escreveu, o Cristo escreveu, o Kardec escreveu, tantos outros, os Upanishads escreveram, mas é a experiência deles. Agora, traga a tua experiência, a tua própria experiência sobre o tema. A dúvida sim. A verdade é essa, a dúvida sim. Não é não, Mário? Ou você não tem também? 99,9%. Tem dúvida, Zé Carlos, essa é a verdade. Não, isso não tem. Tá? Pode ser por medo, como você falou, do inferno. Pode ser por medo de que eu deixe de existir. Se o cristão Tudo isso aí. tem os 10 mandamentos, para cumprir um já é difícil. Pois é. Quem vai para o céu? Então vamos lá. Então esse é o lado que nós estamos falando. Saber é uma experiência única. Enfrentar a morte e vivenciar. No dia que a gente enfrentar, talvez chegamos lá do outro lado, recobramos a consciência da nossa alma, pronto, acabou. Aí tem a experiência própria. Mas a alma, quando nasce, há o esquecimento, cria-se um novo veículo mental, aquelas coisas todinho, não lembra das passagens anteriores e entra de novo aqui com o mesmo receio das vidas anteriores. Sempre com esse receio. Então é nesse sentido que ele fala, não tem como provar esse negócio. De fato não tem, se olhar direitinho não tem mesmo. Mas, mestre, independe do cara saber o céu e o inferno, que não se sabe. Sim. Chegar ali ninguém quer, não. Não, tem outro aspecto. Sai correndo. Não, e tem um outro detalhe também, independente de saber se vai para o céu ou para o inferno, a gente gosta tanto desse lugar aqui, está tão apegado nesse negócio aqui, o medo da perda. Então tudo isso leva ao medo da morte. Sair daqui e tem medo para onde
Então é nesse sentido que o Jung, eu acho que ele está correto em mostrar tudo isso, que realmente prova cabal, contundente, um telefone que você fala com além lá, ou você conversa com a tua avó que já morreu e é ela mesmo, certeza, não tem. O fato é esse. Agora, tá? Mas é coisa de íntimo de cada um. Eu estou falando isso aqui, eu estou defendendo o Jung, mas eu tenho as minhas convicções a esse respeito, assim como cada um de nós tem as suas convicções. Tá? Se nós estamos num ambiente aqui teosófico, é porque a gente já... Mas a gente, mesmo a gente tendo, Zé Carlos, eu volto a dizer, nós temos uma pulguinha atrás da orelha sobre esse negócio ainda assim. Não, sem dúvida, tem mesmo. Tá? Mestre, você assistiu o filme Encontro Marcado? Acho que eu assisti sim. Esse aí o cara já fez. Ele já tinha experimentado, né? Então, né? Então ele fala que a razão crítica, ciência, razão crítica, materialismo, né? Ela é que eliminou essa ideia da vida depois da morte. Se você olhar pelo lado puramente científico, é isso aí. Não tem vida depois da morte. A vida é um processo químico. Acabou o processo químico, acabou a vida. Tá? Os homens se identificam com o lado consciente deles, não se ligam com o lado inconsciente. Mas ele fala que esse saber nosso consciente, ele é tremendamente limitado. Se ligar o ventilador ali, Pode ligar. Tá? Está muito limitado realmente o nosso saber, principalmente no que tange à espiritualidade. O saber é muito, muito restrito. Tá? Então ele vem e fala que tem que consentir que não tem possibilidade de chegar a uma certeza. Não tem. Tá? E ele fala que a hipótese é que podemos alcançar essa certeza, porque tem algumas coisas que o nosso inconsciente está nos mandando e que vão criar essa certeza interior. Mas tudo que vem do inconsciente chega até você, não é científico, é material. Tá? Como exemplos. Então ele fala, é impossível entrar nesse fenômeno, tem que renunciar dele de uma forma intelectual. Tem que renunciar intelectualmente, não tem resposta para o que esse negócio de vida depois da morte. Ele vem aqui e fala, eu não sei porque o universo foi criado. Alguém sabe? E fala aqui, nunca vou sabê-lo. O universo foi criado num Big Bang, mas sei lá, teve motivo, teve razão, teve início, teve fim. É um universo só, são diversos universos, é cíclico. Vai acabar, não vai acabar? Como é que nós sabemos isso aqui? Sabemos através das literaturas, que alguém passou algumas informações, mas existem diferentes opiniões a respeito de tudo isso. Diferentes. Quem está certo? Então, só através do conhecimento direto. Então, ele fala que tem que renunciar a essa questão num problema científico, intelectual, para que não vale a pena discutir sobre isso aí. Voltar para o sentir. Mas isso aí, Zé Carlos, é meio complicado. Tá? Volto a dizer, nós estamos tão ligados na nossa individualidade, no Osmir, no Zé Carlos, né? No Mário, seja no Ricardo, qualquer um de nós estamos tão ligados na nossa individualidade que a gente não quer perder a individualidade. Não aceita perder a individualidade. Mas todas as religiões, não falam uma, não, todas falam que existe uma única consciência, um único Deus. Não existe, a manifestação dessa única consciência é separada. Então a manifestação se dá através da pessoa. Aí a gente se gosta, legal, o Osmir é bom, eu gosto desse negócio aqui, então quero manter isso aqui de qualquer jeito. Eu mergulhar na consciência de Deus e ter a consciência de Deus, me parece que a individualidade desapareceu. Esse é o outro medo que existe também através das diversas filosofias, que é o mergulho no inconsciente, onde eu, Osmir, vou deixar de existir. Esse é um outro medo que a gente chega na hora da morte e a gente não quer encarar. Então a gente quer
quer manter o ego a qualquer jeito. A qualquer jeito. E já sabemos que existe uma única consciência. Claro, depois da alma, é muito para cima. Tá? É uma única consciência. E o mergulhar nessa consciência é o final do ciclo. Então, a individualidade, como a gente entende individualidade, ela deixa de existir. Ela vai deixar de existir. Mas nenhum de nós está disposto a perder a individualidade. A gente quer manter. Eu já deixei você falar, Mário. Tá? Agora, dentro daquilo que eu estudei, e que eu gosto, e que mais bate comigo, é que não há perda da individualidade. O que há é um acréscimo de consciência. Então você continua sendo você e ao mesmo tempo você tem a consciência de Deus. Então você não é você, você é Deus, mas ao mesmo tempo você está aqui do mesmo jeito, não deixou de existir, não precisa morrer para isso. Então a individualidade acaba existindo de uma outra forma, mas ao mesmo tempo você é uma consciência ampla, uma consciência do total. Então não há razão de ter medo desse mergulho no inconsciente. Voltar para esse estágio de consciência plena, esse é o estado natural do ser. O estado dessa consciência nossa limitada, pequenininha, egoísta, safada. Esse é um estado não natural. Esse estado não natural é o que nós chamamos de vida. E voltar para o todo, onde você não tem limitações, onde você é onipotente, onipresente, onisciente, esse é o voltar para o todo, esse é o estado natural das coisas. Mas o retorno a esse lado natural das coisas, isso gera muita e muita dúvida, muito receio. Por isso que os Upanishads falam que você tem que fazer toda aquela brahmacharya, lá, aquela fase de poupar energia, que você tem que ter muita força para enfrentar esse processo de se entregar e se tornar um só, e através de um grande milagre você continua sendo você. Fala, Mário. Como você está colocando esse aspecto da morte, etc., e a turma não sabe, mas eu já ouvi alguns relatos que pessoas que teve um estado pós-morte, não existe isso, não é, por exemplo, estado que fica vegetativo, não. É um momento de estado pós-morte com qualquer tipo de problema. Uhum. Eu vi relatos de que a pessoa, quando chega nesse estágio, ela não quer voltar de jeito nenhum. E ela quer ficar lá, sei lá onde, e não quer voltar. Aí, sei lá, que alguém dá-lhe uma porrada, ela volta mesmo. Não está aqui para ficar aqui. Você já viu isso? Já vi. E tem uma certa lógica que todas as filosofias falam a mesma coisa. A merda acontece aqui. Exatamente. A dificuldade é aqui. Ó que você se vê livre de um corpo que gera pedra no rim, de vez em quando você tem que tirar aquelas pedras danadas, doída, coisa e tal. Você se vê livre de tudo isso, e você chega lá, não precisa de correr atrás de dinheiro, não precisa correr atrás de alimentação, não tem dificuldade, não tem nada. Voltar para cá, tem lógica. Tem lógica. Um relato, inclusive tem uma jovem que estuda com nós aqui, também. Eu vi dela isso aí também, dentro de uma palestra. Ela teve um caso desse. Isso, o que acontece aí, a gente tem que falar de teosofia de novo, existem diversos planos, né? Então, talvez essa pessoa que teve esse relato que você está falando aqui, a consciência dela, a mente acompanhou, fora do plano físico, no plano astral, no plano da mente, quem sabe até um pouco além, e teve um vislumbre do paraíso. Ao que você tem um vislumbre do paraíso, você quer voltar para o purgatório, para o inferno? Chega, cai fora, pô. Então, esse é o que o Jung está querendo mostrar. Desmistificar esse negócio de morte. Preparar, durante a tua segunda metade da vida, uma morte tranquila.
A gente vê nesse processo da morte que pessoas que têm uma vida leve, que têm uma vida fácil, que não foram tremendamente ambiciosas, que não acumularam tanto, morrem mais tranquilas do que aquelas pessoas que se arraiga na matéria. Não precisa nem ser rico não, tá, gente? Tem rico que morre legal. É o negócio do apego mesmo. É duro morrer. Duro morrer. Mas tem outro aspecto também, que a pessoa chega a um determinado ponto aí, que dá a impressão de que ela se entrega mesmo. Né? Sim. Ela não quer, já está de saco cheio. Quer, eu vou do outro lado acha, Que bom. tem outro lado bom. Então ele fala que o inconsciente, quer a gente saiba ou não, o inconsciente nos acompanha. Nós temos um lado consciente e um lado inconsciente. E esse inconsciente nos comunica uma série de coisas. Isso aí são as experiências que você está falando, Zé Carlos. Sincronicidade, sonhos premonitórios, pressentimento. O inconsciente está nos mostrando que tem alguma coisa depois que o nosso lado consciente se apaga. Então ele fala o que pode ocorrer depois da morte, ele fala baseado nos sonhos, nos mitos, nessas coisas que ele teve uma vida muito rica sobre tudo isso. Então ele se baseia nisso aí. Tá? Fala também tem indícios que mostram que a nossa psique, né, a nossa própria psique, uma parte dela escapa da sensação de espaço e de tempo. Telepatia, já falamos isso aqui na aula passada. Para haver telepatia, então não tem espaço, senão não teria telepatia, né? Então tudo isso aqui são premonições espontâneas que o inconsciente vem trazendo, tá? Ele fala, não foi só os sonhos, mas sonhos de outras pessoas também deram forma às concepções dele a respeito da sobrevida. Ele tem a concepção da sobrevida, da morte. Ele tem, tá? Mas ele fala que, na realidade, ele tem embasado nos sonhos dele, embasado nos sonhos de outras pessoas, embasado naquilo que vem do inconsciente. Tudo isso aí ele tem. Ele é um místico. Tá? Mas ele volta a dizer que cientificamente não tem prova. Tá? Então o problema da morte, ele fala, tinha que ser um centro de interesse para quem está envelhecendo, estudar o mito da morte, por que razão esse fosso escuro que nós estamos entrando. Então é estudar mesmo, encarar a coisa. Tá? Aquilo que os budistas falam, né, que a gente tem que aprender a morrer todo dia. Aprender realmente a morrer todo dia. Tá? Então, enfrentar. E já brinquei aqui algumas vezes, né, que quem tem medo de morrer, então dá um jeitinho de tomar remédio aí para não dormir mais, né, porque dormir e morrer é muito parecido. Tá? Então, quem acredita nisso tem razão, tanto quanto aquele que não crê. Então, quem acredita na sobrevivência da vida tem razão. Quem não acredita também tem razão. Tá? Mas aquele que nega o avanço para o nada e aqueles que seguem, né, até a morte, aquele que nega o avanço para o nada, aí tem outro que segue a vida até a morte. Tem os dois tipos de pessoas. Então aqui, não estou relatando aqui não, vocês quiserem ler, que senão não vão acabar isso aqui. Mas nesse livro dele, Memórias, Sonhos e Reflexões, ele conta uma série de sonhos, não um só, dele e de outras pessoas, que embasaram ele a falar na sobrevivência da vida depois da morte. Alguns ele fala aqui. Ele fala que ele escreveu um livrinho chamado Os 7 Sermões aos Mortos. Falamos nisso aqui. Quando numa determinada época apareceu um monte de mortos na casa dele, não só ele via, como a própria filha dele também percebia a presença dos mortos, e que os mortos vinham pedir para o Jung explicar para ele o que era a morte. Me explica o que é Deus, me explica o que é a morte. Como um morto vai pedir para um vivo explicar para ele o que é a morte? Então ele fala, a conclusão que ele chega nesse livro aqui, Os 7 Sermões aos Mortos, é que o verdadeiro aprendizado tem que ser feito em vida. Depois que você chegou na morte e continua lá naquele processo no inconsciente, sobre o processo de nascimento e morte, você não tem aprendizado nenhum. É aqui que você tem que aprender. Então ele insiste que realmente tem que ser feito aqui. Então fala que os mortos propuseram um monte de perguntas e ele teve que responder essa série de perguntas sobre o que era Deus,
que acontecia depois da morte. Tá? São 7 sermões onde ele dá na casa dele, ele explica para os mortos tudo o que acontece nesses processos. Foi sonho ou ele viu os mortos? Não, isso aí não foi sonho, não. Isso aí ele via. Ele via e ele explicava aos mortos que apareciam para ele. Mortos para ele são figuras do inconsciente. São figuras psíquicas. Tá? Então todo mundo que morreu está lá no inconsciente. Nós temos o nosso lado inconsciente e o nosso lado consciente. Boa noite, boa noite, boa noite. É que o morto só tem o lado inconsciente, o lado consciente já foi, né? Só tem o lado inconsciente. Então, aprender pelo inconsciente, nesse livrinho dos 7 sermões aos mortos, se eu não der uma palestra sobre isso aqui, não sei se vai dar tempo até o final do curso, eu mando a apostila para vocês sobre isso aqui, mas preparem-se para ler, que ele é complicadinho de entender, viu? Mas dá um pouquinho de boa vontade, a gente compreende. Tá? Então eu falo que os mortos falavam para que voltavam de Jerusalém. Você vê, Jerusalém, o que é? A capital do misticismo. Então eles morreram, foram até Jerusalém para encontrar respostas cruciais e não encontraram o que procuravam. Então os mortos vieram até o Jung para o Jung explicar para eles o que seria esse processo da morte. Tá? Então as almas do morto só sabem o que sabem no momento da morte, daí para frente não sabem mais nada. Então os seus esforços para penetrar na vida de novo. Então os mortos querem novamente penetrar na vida, para participar do saber dos homens. Os homens sabem. Mas existe o saber do inconsciente. Mas ele fala que o saber do inconsciente não tem nada a ver com o saber nosso do 1 mais 1 igual a 2. Não é um saber intelectual, é um saber do sentir. Então esse sentir, ele fala que era diferente, então os mortos querem voltar para a vida para readquirir o saber dos homens e compreender novamente o porquê, o que isso acontece. Então aqui a gente começa a entender, quando a gente vê isso aqui, a razão da reencarnação. A alma, ela quer voltar, quer experimentar, quer continuar aprendendo, está apegada à vida, quer retornar aqui. Então, quando a gente morre, se a gente tem a visão completa do que é o do processo da morte, tem uma compreensão total do que é isso, quando você chega lá do outro lado, o que você faz? Bye, bye, não volto mais. Chega! Como você não concretizou o teu aprendizado, tu chega lá do outro lado, fica doidinho para voltar. Então, por isso que eles falam que a razão principal da reencarnação é o apego. É o desejo de voltar a ter essas sensações do aprendizado. Você vê? É uma parte muito interessante. Eu fico muito preocupado com a questão do aprendizado. Poxa, você tem que aprender aqui. Veio para cá, você encarnou para aprender nos relacionamentos, nas experiências que você tem. Mas do lado de lá, eu posso do lado de lá e eu tenho convicção que a vida continua. Por isso, cada um tem que ter responsabilidade de cuidar da sua. Aqui, para não fazer mal. Bom, aí a teosofia propõe, inclusive, a tese das mortes na sequência. O astral, né? O emocional, o emocional, o mental. Quer dizer, você vai tendo aprendizados para ir se purificando lá de lá. E o kardecismo, o espiritismo, fala das colônias astrais, das escolas, onde os espíritos vão para ser treinados, aprendizados, para poder se preparar para a reencarnação. Mas esses são os ensinamentos errados. Por que são errados? Você morre na dúvida de que quer voltar para uma vida melhor, mas você quer voltar para não fazer mais erro, mas você quer voltar. Então é o querer voltar que te faz voltar. Mas agora veja do ponto de vista do espírito. Sempre a gente tem que analisar sobre 2 pontos de vista. O ponto de vista nosso, tanto faz estar no plano físico, no plano astral, no plano mental, quem está lá é a personalidade. Então quando o processo da morte que a gente fala, voltar para a alma, é eliminar a personalidade integral. Então morreu fisicamente, morreu astralmente, morreu mentalmente. Aí você é alma.
que enquanto você estiver em qualquer um desses planos, você é personalidade. Então, tudo que nós aprendemos enquanto personalidade é justamente para querer voltar. Ao passo que o verdadeiro ensinamento, o que a alma, o que o ser, o que o espírito precisa mesmo, é a certeza de não querer voltar. Sim, mas até atingir esse estágio vai longe. Não. Esse é o grande erro. A própria teosofia também tem erro nesse sentido. Quando ela fala que precisam 777 vidas para você concretizar a experiência humana. Mas tem outras filosofias que dizem que não. Você pode aprender agora. Se você entende que de onde você veio, já falei isso aqui diversas vezes, Carlos, de onde você veio? Você veio de Deus. Onde você está? Você está em Deus. Para onde você vai? Você vai para Deus. E quem você é? Você é Deus. Quando você tiver certeza dessas coisas, você não volta mais. E voltar para quê? Essa é a pergunta. Esse querer voltar aqui é o apego. Essa é a realidade. É o apego que nos traz de volta. E a gente não percebeu ainda que o verdadeiro aprendizado é acabar com todo o apego de querer vida corpórea. Isso é a libertação do espírito. A libertação acontece quando a alma perdeu toda a vontade de qualquer sensação corpórea. Mas a gente quer ter sexo, quer ter isso, quer ter poder, quer ter força, quer ter aquilo. E isso traz nós de volta. E isso que ele está falando aqui. Então, esse é que nós não aprendemos o que nós temos que aprender. O que nós temos que aprender é que nós somos seres divinos, entramos aqui, não sei porquê, mas a hora que eu tiver consciência de que eu sou um ser divino, eu não volto mais aqui. Pode até voltar. Volta como um Buda que veio ajudar, como um Cristo que veio ajudar, mas não compulsoriamente como a gente vem. O aprendizado nosso aqui é compulsório. Não tem jeito. É por quê? Porque nós não aprendemos. Então é isso que é a segunda metade da vida, é a metade da vida mais apropriada para essas reflexões mais profundas. Não quero mais voltar aqui. Pelo menos não compulsoriamente, não por desejos. Tá? Então fala, não é que o desejo é um problema. Desejo, quando você tem um desejo e satisfaz o seu desejo e esquece, não tem problema nenhum. O desejo é problema quando você começa a querer repetir o desejo. Então é o caso que ele está falando aqui, né? Que eles não encontravam o que procuravam, então queriam voltar a participar do saber dos homens para continuar. Então, tiveram a vida, não tiveram a experiência necessária sobre o processo da morte, então retorna. E nós vamos continuar aqui, vamos morrer, você vai morrer, eu vou morrer, todos nós aqui vamos morrer, e vamos querer voltar para cá. Aí a lei é forte, volta. Pelo espiritismo, eu concordo com as coisas com outras não, esses caras estavam tão atrapalhados, esses que morreram aí, que eu acredito que você tem muita ajuda do lado de lá. Depende de cada nível que faz. Você vai para o lado de lá, tem muita ajuda. Mas, Zé Carlos, esses caras eles estavam tão atrapalhados que eles tiveram que buscar informação de quem estava vivo aqui. Os caras tão atrapalhados. tudo bem, Zé Carlos, mas enquanto você precisar de ajuda lá de fora, para que você precisa de ajuda lá de fora se a ajuda que você precisa está aqui dentro? Eu sei. Entendo. É só isso. Então ache a divindade dentro de você e lá fora é maia, lá fora é ilusão, lá não é vida real. Então, e tudo isso aí, isso é um desserviço que as religiões fazem. É essa necessidade, você depende de um Cristo, depende de um Buda, você depende de um outro ser, você depende do Kardec, depende do hinduísmo. Gente, a divindade mais alta que existe abaixo de Deus está dentro do nosso coração. É isso que nós temos que procurar na segunda metade da vida, achar isso aqui. Não é achar intelectualmente, é viver, vivenciar, experimentar isso aí. Acabou. Game over. Então isso aqui não precisa de mais 50 vidas, isso aqui é agora. Agora. Basta a convicção realmente de que essa é a realidade. É isso que ele está falando na segunda metade da vida, é voltar para dentro. Esqueça quem vai te ajudar lá fora.
Aqui nós estamos procurando ajuda na teosofia, no budismo, noutra religião, estamos procurando lá fora. Até um certo ponto é perfeito, perfeito. Mas nós já falamos tantas aqui, já fizemos tantos workshops e continuamos a procurar lá fora. Não fazemos aquela introspecção de voltar para dentro de nós. Essa é a verdadeira procura. Quando a gente fizer isso aqui de uma forma cabal, sentir, ter certeza de que o Deus está aqui dentro, eu não preciso de nada lá fora. É isso, simplesmente isso. Mas as religiões não querem. Não querem, nenhuma. Toda religião quer manter o fiel preso a ela. Você não pode ser superior ao teu pastor, ou ao teu padre, ou seja o que for. Tu não pode ser superior a ele. Então esse é o lado. Então o que ele está falando aqui na segunda metade da vida é essa procura, que ele diz que ele alcançou. Essa procura, quando você acha, que o Jung fala, no primeiro capítulo do livro nós falamos isso aqui, eu sou a história de um inconsciente que se realizou. Então ele transcendeu o mundo, ele entendeu que ele era o self, que ele era Deus. A partir do instante que você entende que você é o self, que você é o Deus, tu não precisa de mais nada lá fora, mais nada. De ninguém, absolutamente, nem do Cristo, nem do Buda, mais ninguém. Nem de mestres. Então, essa é a procura. Esse é o caminho, é o caminho do self. Você quer falar de self, quer falar Atma, que a teosofia fala, é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, esse é o lado. Nós estamos tão enraizados no eu, Osmiro, o Zé Carlos. A gente falar em perder esse negócio chamado individualidade é a morte. É o medo. Esse é o lado. Então a gente pega uma muleta de uma determinada religião, se apoia naquela muleta e vai levando, renasce de novo. Ai, uma terceira, ai, mais 10 reencarnações. É moleza encarar esse mundo aqui, gente. É moleza. Agora que estamos aqui com a vida feita, legal. Mas para você chegar até onde você chegou, teve que malhar pra caramba. Teve que malhar muito para conseguir o que você conseguiu. Aí tu vai morrer e vai perder tudo que você conseguiu. Começa de novo, começa a malhar outra vez. Essa é a realidade. Esse é o que, no meu modo de entender, posso estar errado, tá, gente? Você está certíssimo. Tá. O problema é colocar em prática. A gente está mais careca de saber que esse é o caminho. Então, pega o resto dos cabelos e joga fora e mergulha. É colocar em prática. Não para. É prática. O que é? Então, por isso que eu acho que está certo. A filosofia vai voltar mesmo a 700. Vai voltar. Vai apanhar até. E vai apanhar. É isso. Não é intelectual. Mas é isso que eu fico estarrecido. A gente sabe que é isso. Que é uma droga e quer essa droga. É isso. Vai apanhar até aprender. Vamos apanhar, ué. Mas quem está apanhando? Todos nós. Não. Quem está apanhando é o espírito. Somos nós, é claro, nós somos o espírito. Então, o único cara que pode liberar o espírito é você. Não tem outro, não. É o único que pode libertar. Gente, libertar o espírito não significa não vir mais aqui. Significa não vir mais aqui sem a consciência de quem você é. Só isso. É uma pequena diferença. Pode vir outras vezes, pode casar outra vez. O Buda não casou e não teve o filho Raula. Não teve tudo isso. A gente vê os exemplos por aí. É um ser que se realizou. O Jung, ele se diz realizado, digamos que ele se realizou. Ele teve 5 filhos. Teve a vida dele normal. Então, o se realizar não é um negócio de que você se alheia ao mundo. Não é isso. Tu continua no mundo. Não sai daqui. Mas o sair daqui não tem problema nenhum mais.
Porque você tem certeza de que você é a consciência. Então acabou o medo. É isso que ele está falando. Procurem essa realização. Procurem a realização do ser. Uma vez tendo a consciência do ser, tanto faz se você está nesse mundo e tem um corpo físico ou não tem. Não faz diferença mais. Você é a consciência. Precisa de mais 10 vidas? Mais 50? Mais 100? Reflitam. Vamos refletir sobre isso, gente. Refletir profundamente. É gostoso essa vida aqui? Tem momentos bons, convenhamos, tem. Mas pesa na balança direitinho, prazer e dor, ou neutro, vai. Prazer e dor e neutro. Tem coisa que não é nem prazerosa, nem dói, é neutra. Mas se você pegar direitinho, você vai ver que coisas neutras e coisas que doem é muito mais do que prazer. É muito mais. Tá? Então é isso aí. Os mortos, não é lá que vai aprender, é aqui. Aqui. Porque é aqui que você vai demonstrar que você é a consciência. É no plano mais afastado que existe do plano divino. É o plano material. É o plano da matéria, a vida material. Aqui é o mais afastado que nós temos. Em sendo o mais afastado, obviamente, é o mais difícil de você realizar essas coisas que ele está falando. Então ele fala aqui, os mortos, olha a sensação dele aqui, ó, isso aqui é o espiritismo puro. Ó. Tem uma sensação de que as almas do morto se colocam atrás de nós. Isso é espiritismo puro. Tá? Na expectativa de perceber as respostas que daremos a ela e ao destino. Então eles estão ali, querendo ouvir. Estão lá. Aquele espírito que gosta de uma cachaçinha, ele fica atrás do bebum lá para sentir aquele negócio. Aqueles espíritos que já estão procurando um pouco mais desse conhecimento, como esse caso que ele falou de que foram até Jerusalém e não se encontraram, eles foram atrás do Jung, eles não foram para o boteco, não. Então não significa que são tão atrasados assim, não. Tá? Como figuras do inconsciente, nós vamos ser atraídos por aquilo que a gente acreditava quando nós estávamos em vida. Então, gente, mais uma vez é hora. Eu volto a dizer aqui, só o Hendrick, que talvez aqui tenha menos, ainda não entrou na segunda metade da vida, né? Tem alguém mais aqui que não entrou na segunda metade da vida? Você também não? É. Você já está na terceira metade já, pô. Então, gente, é hora de refletir sobre isso. Qual é a idade da segunda aí? É hora de refletir. Peraí, essa fala aí que você fez agora, eles foram atrás de Jung, por quê? Porque eles queriam entender os segredos da vida, o que é a morte, o que é Deus, essas eram as perguntas dele. Vocês lerem o livro 7 Sermões aos Mortos, vocês vão ver que as perguntas dos mortos para o Jung eram perguntas assim, bem porreta mesmo, pergunta o que é Deus, perguntando para ele, que eles não sabiam responder, queriam que o Jung respondesse a ele. Eles queriam morrer para perguntar. Não, isso que eu estou falando, pô. Isso que eu estou dizendo. Essa foi toda a dinâmica da discussão. É isso que estão discutindo. Foram até Jerusalém e não encontraram a resposta. Então, gente, as respostas, mais uma vez, as respostas têm que ser encontradas em vida. Não é em morte, não. É em vida. É aqui que tem que responder. Que uma vez realizado o self em vida, tu nunca mais vai perder a consciência de que você é divino. Pode reencarnar quantas vezes mais você quiser, que tu não perde mais a consciência. Faz diferença você estar encarnado ou não estar encarnado, se você tem a consciência de que você é divino? Faz mais diferença. Então esse negócio que se fala de céu e inferno aí, não é o local, é o grau de conhecimento, o grau de sabedoria que você tem, é que você está no céu ou está no inferno. Tem que realizar aqui, não tem outro local. É aqui. Isso é exclusividade do gênero humano.
Isso aqui as filosofias falam também. Inclusive os seres angélicos da evolução dos anjos que ajudam esse mundo a acontecer, têm que passar pelo estágio humano. É aqui que a briga dos opostos acontecem. Branco e preto, claro e quente, claro e escuro, frio e quente, tudo acontece aqui. É sentindo os dois extremos, sentir as duas energias. E não tomar partido nem de uma nem de outra. Nem da luz, nem da sombra. Tu tem a experiência de luz, tu tem a experiência de sombra, e não se deixa influenciar por nenhuma delas, porque tu é além desse mundo. Isso é o estado de quem tem a consciência do self. Pode chover canivete. Acabou. Então, gente, aqui é mais uma vez, de vez em quando baixa um pastor baixa aqui, eu estou falando nesse sentido. É hora da gente levar a sério isso aqui e encarar isso aqui de uma vez por todas. Encarar. Vamos esperar outra vida para começar esse trabalho? Talvez a gente não vai concretizar. Não dá para afirmar que nós vamos concretizar essa experiência de realizar o self nessa própria vida. Talvez não, talvez sim, talvez não. Mas tudo que você aprende aqui é cumulativo. É cumulativo. Numa outra experiência, isso aqui já vem no teu DNA, já vem no teu inconsciente. Então você vai direcionar a partir de um determinado ponto. Quem nunca começou a estudar nada disso, está começando agora. Tem pessoas que vai praticar meditação, por exemplo, e tem uma facilidade danada. Na terceira, quarta vez que ele faz meditação, ele voa, vai longe. Ele já fez isso em outras épocas. E tem outro que vem aqui, quer meditar e dorme. Quer meditar e pensa no Corinthians. Não consegue de jeito nenhum. Por quê? Porque não fez essa prática ainda. Então essas práticas são cumulativas. Então é hora de começar a fazer essas práticas. O Hendrick ainda tem um tempinho para resolver. Talvez você falou que também não entrou na segunda metade da vida, vai. Mas tem certeza? Tem certeza que não entrou? Pois é, essa é uma resposta que não tem resposta. Não tem resposta. A segunda metade da vida, para quem vai viver 80, é 40. Mas para quem vai viver 60, é 30. Pergunta para o teu interior, Cassiano. Pergunta para você. Mas eu te afirmo, hein? Eu te afirmo, ninguém vem até aqui porque isso aqui é agradável. Quem vem, não só aqui, em outros grupos também, quem vem para essa procura é porque o teu inconsciente está te empurrando. É ele que está te empurrando, você é levado. Em vez de vir aqui hoje, não era melhor estar lá no boteco tomando cerveja? E aí, Mário, você me disse? Eu vou conversar com você. Vamos em frente. Então ele fala que o espírito do vida parece que estão em vantagem em relação aos mortos para adquirir conhecimentos nítidos e decisivos. Por quê? Porque lá onde as almas vivem, ele fala que é fora do tempo e do espaço, o conhecimento é uma coisa difusa em torno de um arquétipo, e o conhecimento aqui é um conhecimento de 1 mais 1 igual a 2. É concreto. Ele fica preso. Então aqui que tem que fazer. Por isso que os espíritos ficam atrás, tentando escutar, aprender, mas a experiência tem que ser vivida. Tá? Seres humanos, no momento da morte, ficam aquém das suas possibilidades. Então, reivindica que adquirir na morte essa consciência que não adquiriram em vida. Ele fala, não, é aqui, vamos fazer aqui. Porque o grau de consciência que atingiu é o limite superior do conhecimento, aonde os mortos podem chegar. Então é só aqui. Chegou lá, não vai subir esse grau de conhecimento. De repente, no plano da alma lá, tem outras coisas que você aprende no plano da alma. Mas aqui, nesse plano de realização, o plano de realização do ser é aqui. Vai lá, aqui. A alma tem que aprender a dominar teus veículos de uma forma tal, veículo físico, astral e mental, que eles obedeçam realmente ao comando da alma. Quando nós obedecermos ao comando da alma, a gente não vai mais querer voltar aqui, a gente vai querer realizar o ser.
É aí que precisa ter coragem para enfrentar isso. Tá? Então ele fala que é aqui na vida terrestre, onde tem o choque dos contrários, é aqui que o nível da consciência se eleva. Isso aqui é a tarefa metafísica do homem, elevar a consciência. Essa é a razão de ser da encarnação. Elevar o grau de consciência enquanto encarnados. Esse é o trabalho. Estabelecer que o inconsciente, é claro, sabe mais do que o consciente, mas o saber dele é diferente, ele é particular do inconsciente. Ele não choca, no inconsciente não tem esse choque dos contrários como acontece aqui. Aqui a gente sente na pele a dor da vida aqui. Né? Então ele fala, o saber eterno não leva a linguagem que fala o nosso intelecto. O desenvolvimento do nosso intelecto acontece aqui. É no meio, quando fala lá, o ferro e a bigorna e o martelo lá. É lá que a gente aprende. É muito legal esse conceito do Ingo mostrar isso aqui, para a gente realmente entender que nós temos um trabalho a ser feito. Tem que encarar e tem que fazer. Quando a gente dá a afirmação, essa oportunidade, amplifica isso aqui, então o saber do inconsciente entra na nossa compreensão. Então o inconsciente sabe tudo isso aqui que nós estamos falando, tudo isso aqui está no inconsciente. Jesus não sabia disso? O Cristo, o Buda, não sabiam disso? Então são figuras, os arquétipos de Jesus, o arquétipo do Buda, está tudo lá no inconsciente. Então tudo está lá. Então é fato de pegar isso que está no inconsciente, traz aqui para a tua vida e vivencia isso. Traz o inconsciente, faz o inconsciente virar consciente. Esse é o trabalho. Então para de querer correr atrás de ganhar mais dinheiro, Mário. Você já ganhou o suficiente. Vai ganhar agora, vai cuidar da alma agora, pô. Vamos cuidar da alma, que é o momento. Tá? Então ele fala, não tem como apresentar uma prova a respeito da sobrevivência depois da morte, mas tem fatos que acontecem que dão o que pensar sobre isso. Ele conta uma historinha aqui bem legal. Um dia ele não conseguia dormir, pensava na morte de um amigo dele, não conseguia dormir, estava pensando na morte de um amigo. Teve a impressão que o amigo dele estava ao lado dele no quarto do Jung, pedindo que acompanhasse ele. Então esse cara que morreu, esse amigo dele, conduziu ele até a casa do morto. Aí, obviamente, ele saiu do corpo, mas ele tinha consciência da saída do corpo. Isso é uma experiência, uma viagem astral, tá, mas consciente. Então ele estava vendo o que acontecia. Ele não conseguia dormir, então ele estava consciente, não era um sonho. Aí ele entrou no escritório do cara que morreu, ele indicou um segundo volume de uma série de 5 na estante do cara, encadernado em vermelho, aí a visão desapareceu. Então foi a visão que ele teve. Então ele não conhecia, nunca tinha entrado na casa desse cara, não conhecia a biblioteca desse cara, mas no dia seguinte, como ele teve essa visão, então ele foi lá fisicamente para ver. Foi à casa da viúva, pediu para entrar na biblioteca para verificar a biblioteca do morto. Coisa que ele nunca tinha feito. Então ele percebeu, os 5 volumes encadernados em vermelho estavam lá, do jeito que ele viu. Ele fala que eram traduções de um romance de Zola e o título era O Legado de uma Morta. Vê a experiência, cara. Estou começando a gostar desse cara agora. Vê a experiência. Então ele fala, isso aqui o que é? Tem coisa, ele fala, tem experiências que dão o que pensar. Então isso aqui dá o que pensar. O morto leva ele até a casa do morto, onde ele nunca tinha ido, mostra na estante um determinado livro, é esse segundo livro aqui. No outro dia ele vai lá, o livro está lá onde ele teve aquilo em visão, e o título do livro ainda era O Legado de uma Morta. Então são indícios, ele fala, tem indícios que mostram que aquele cara morreu, mas alguma coisa... Ele quer mais o que de prova esse cara? Que sentido ele quer mais, pô? Uma prova dessa? Pois é. Então, mas o que acontece aí? O problema é que essa experiência, ela é particular
Parte dele, claro. Ele sentiu a experiência. Mas, Zé Carlos, tem uma diferença, ele tem razão. O Cassiano tem razão. Uma coisa é você ter uma experiência. E uma outra coisa é alguém contar uma experiência que outro já teve. Aí é intelecto. A dele não foi intelecto, foi vivência. Isso aqui, acabou a dúvida. Vida depois da morte existe. Agora, eu estou contando uma história que o Jung contou. Já é a segunda, terceira mão essa história aqui. Então, é prova. Fala, Marcos. Não conheço esse livro, não posso falar que eu não li esse livro. Tá? Assim, levar pela linha do parâmetro que você está falando, o Cassiano está falando, Sim. Então nós teríamos também que avaliar a questão do nascimento de Cristo, Claro. Kardec, o Sim. Chico Xavier. Tudo. É o que você está falando. Tudo é É história. uma experiência que eles tiveram própria. Tudo é história. Um dia nós tivemos uma aluna aqui que perguntou. É que tem pessoas que contam uma determinada história que tem um pouco mais de fidedignidade do que outros. Eu confio em Jung. É. Para mim está de bom tamanho. Tá, para mim também tá. Estou feliz da vida. Para mim tá. Então é isso que quando eu insisto aqui, que o Jung, apesar de a gente falar muito de lado científico dele, o cara era místico. Né? Ele vem que fala que a morte, quando a gente olha a morte, é uma brutalidade. A morte. Ele fala que não dá para enganar, é impossível, nenhum engodo é possível. O ser humano é arrancado da vida, permanece um silêncio mortal e gelado. Todas as portas estão cortadas. Então ele fala que a morte é brutalidade. Tá? Os homens, a quem se deseja uma longa vida, são ceifados na flor da idade. Os inúteis atingem uma idade avançada. Uma cruel realidade que não se pode dissimular. A morte é desse jeito. Então a brutalidade da morte provoca no homem a amargura. E ele chega a descrer que existe um Deus misericordioso, na justiça e na bondade. Por que morreu a Madre Teresa de Calcutá e um assassino lá não morreu? Nesse primeiro slide, ele não está afirmando, ele está generalizando. Está mostrando como a morte é. Isso. Ela não faz esforço. É isso aí. Então a morte é arbitrária. Ela vem. Ela acontece. Ô, Zé Carlos, obrigado. Então a pessoa chega a não crer mais em Deus, que, puxa vida, uma criancinha morre na flor da idade. E tem não vou falar o nome aqui não, que as aulas é gravadas, eu estou começando a tomar cuidado com essas aulas aqui agora, né? Um safado lá do Congresso qualquer está lá vivendo, roubando a gente diretamente aqui. Mas é isso aí. Não acontece? Acontece ou não acontece? Verdade. Tá? Então, se a gente conta diante de um outro ponto de vista, a morte, sobre o ponto de vista superior agora, a morte é uma coisa alegre. Não deveria ser uma coisa triste, deveria ser uma coisa alegre, que a alma alcançou a metade que lhe falta para ser total. A alma, o consciente, na morte, se reúne com o inconsciente e é um ser total. Então a morte não é tristeza, a morte é alegria. A morte é o verdadeiro estado, não é a vida. Na vida, o consciente e o inconsciente estão praticamente separados. Na morte, eles se unem. A gente passa a ser um ser completo quando nós somos a alma. Então a morte devia ser uma coisa para ser encarada com alegria e não com choradeira. É falar relatividade do espaço-tempo. O inconsciente tem muito mais fontes de informação do que a consciência. Porque a nossa fonte de informação enquanto pessoas conscientes são as nossas percepções sensoriais. O que a gente aprende pela vista, pelo ouvir, pelo ler. É isso que a gente tem, isso é o que o consciente aprende. Agora, o inconsciente, está tudo gravado no inconsciente, desde Adão e Eva até hoje. Tudo o que aconteceu está gravado no inconsciente. Tudo.
Então o inconsciente tem muito mais informações do que a consciência. Tá? Até falar, os hindus falam que a sucessão de nascimento e morte é um desenrolar sem fim, é a reencarnação. Uma roda eterna que gira sem objetivo. O Buda, os hindus falam isso mesmo, que a vida é assim, ciclo eterno, não vai acabar nunca. Aí o Buda veio e colocou a ideia de que na realidade tem um objetivo. O objetivo é de superar a existência terrestre. Superou a existência terrestre e pronto, saiu da roda de Sansara. Então, aprendizado. Seu Jung está falando. Ele que estudou, ele estudou o hinduísmo muito, ele estudou o cristianismo, ele estudou diversas filosofias. O ocidental quer completar o sentido do mundo, quer entender o mundo. O oriental quer realizar o mundo, não é sentir. O oriental quer, através da ciência, descobrir como o mundo é, o ocidental. E o oriental não, ele quer sentir o que é, despojar-se do mundo e da existência. Isso é o Buda que falou. Ele dá razão tanto para um como para outro. Tá? O ocidental é extrovertido e o oriental é introvertido. Essa é a diferença. Um projeta o sentido, coloca o sentido nos objetos, e o segundo sente o objeto dentro dele mesmo. Tudo isso é Brahman. Aqui é Brahman, aqui é Brahman, isso aqui é Brahman, eu sou o Brahman, tudo é Deus. Então um é introvertido e o ocidental não, tudo é separado, é extrovertido. Todos os dois estão certos, não tem nenhum que está errado. Une as duas coisas, aí dá um gubão. Tá? Então o sentido está no exterior, está no interior, e ele fala que não se pode separar a reencarnação do karma. Karma, o que é? Atividade. Karma é o apego. Então nós vimos nos slides anteriores de que os mortos, eles querem voltar à vida para concretizar o aprendizado dele, querem voltar para cá, querem viver. Isso é karma. Então é entender se o karma de uma pessoa é ou não é pessoal. Aí também essa resposta não tem resposta, tá? Ele colocou em dúvida isso aí. Ele colocou. Vamos ver isso aqui que ele fala, tá? Ele fala, se o destino, livre-arbítrio, é pré-estabelecido, então o ser humano entra na vida é o resultado de ações de vidas anteriores. Então existe uma continuidade pessoal. Se o destino é pré-estabelecido, então você trouxe alguma coisa. Então aí existe uma continuidade pessoal, então tem sentido falar em ações e realizações de vidas anteriores. Se o destino é pré-estabelecido. Numa outra hipótese que o destino não é pré-estabelecido, se isso pode existir, então o karma é aprendido no momento do nascimento. Então não tem sentido falar em continuidade pessoal. Então se você fala que Deus cria um espírito no momento do nascimento, então ele não traz karma nenhum. Então não tem sentido falar em continuidade da vida. Aquele espírito foi criado naquele momento. Talvez ele exista depois da morte, não vamos discutir isso. Mas se ele foi criado naquele momento, então não tem karma. Não tem pré-existência, ele foi criado naquele momento. Mas agora, se existe um destino anterior, então a alma traz alguma coisa, então significa que aquele espírito não foi criado no momento do nascimento, ele já existia antes. Então existem as duas possibilidades. Volto a dizer, o cristianismo fala que é criado um espírito, o catolicismo pelo menos, no momento do nascimento cria-se um novo espírito. Ele vai continuar existindo depois, ou no céu ou no inferno, como você falou. Mas ele foi criado naquele instante. Se ele foi criado naquele instante, então ele é isento de karma. Aí que a gente vê que Deus seria sacana pra caramba, né? Mas tudo bem, mas é a hipótese como ele está falando. Então ele fala que 2 vezes alguns discípulos perguntaram ao Buda se o karma do homem era pessoal ou impessoal. Perguntaram para o Buda. E ele se esquivou de responder. Não quis responder. Ele fala que conhecer a resposta não contribui para libertar o homem da ilusão do ser. De que eu sou o Osmir aqui. Não contribui saber isso. Tanto faz. De fato, tanto faz mesmo, porque
Vamos olhar direitinho, gente. Na primeira hipótese, eu existia antes e nasci. Não lembro de nada daquilo antes. Então, tudo que eu sou é em função de alguma coisa pré-existente. Então eu vou voltar para essa coisa pré-existente no momento da morte. Não é isso que vai acontecer? Então voltar para alguma coisa que é intermediário entre Deus, a alma intermediária entre o Espírito e nós. Caso não existisse essa figura da alma, então Deus criou a partir daquele instante. Se Deus criou, quando eu morrer, eu sou o quê? Sou Deus novamente. Em ambas as situações, se olhar direitinho, tanto faz. Se existe a figura de alguma coisa intermediária, individualidade, eu superior, ou só existe Deus, não faz diferença nenhuma para o que nós somos. Se existe um eu superior, então eu vim do eu superior, volto para o eu superior. Essa é a realidade. Se não existe o eu superior, eu vim de Deus, volto para Deus. Percebeu? O fato é um só, que a gente pode, depois de refletir muito, a gente chega nessa conclusão, tá? Quanto mais individualidade você tem, menos onisciente você é. Porque o ser onipotente, onipresente e onisciente é Deus. Qualquer coisa que está abaixo dele, está na manifestação, foi restringido, até chegar em nós. Então nós somos restrição da restrição, da restrição, da restrição. Então quanto mais longe eu estou de Deus, menos onisciente eu sou. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais onisciente eu sou. Então esse negócio de querer manter uma individualidade, no fundo é burrice. Dá para perceber isso? Quando a gente luta, não, mas é minha individualidade, onde fica? Joga no lixo. É isso. Joga no lixo. Seja Deus. Seja onisciente, seja onipotente, seja onipresente. Não, mas eu gosto dos meus. Não é isso? Ou seja, no fundo, a gente é burro. Tem a condição de se ligar cada vez mais alto, não estou dizendo que eu vou me ligar instantaneamente com Deus. A gente sabe que, por experiência própria, que existe consciência sobre consciência até chegar a Deus. Mas quanto mais alto a consciência que eu me ligo com ela, mais eu sei, mais poder eu tenho, mais onipotência, onipresença e onisciência eu tenho. Então começa desse jeito. A gente vai chegar no homem celestial. Daqui a pouco a gente vai chegar na consciência planetária. O objetivo hoje é chegar na consciência do Logo Solar. Ter o conhecimento de tudo que existe no sistema solar. Não, mas eu quero ser o Zé Carlos, eu não quero ser o Logos, não. Não quero ter a consciência, eu quero a minha individualidade. Estou falando com você, que você é bem persistente nesse sentido, mas todos nós somos. Todos nós somos, a gente não quer, a gente não aceita, tem receio dessa ampliação de consciência. Então o trabalho nosso simplesmente esse. Chegar à consciência de Buda ampliou a tua consciência. Chegou à consciência depois de Buda, você sabe mais ainda. Mais e mais. E pode ter certeza que quanto mais consciência você tem, a tua manifestação aqui, mais tem condição de fazer um bom trabalho. Então o receio dessa ampliação de consciência é burrice. Mas, mestre, aí o Buda deu uma mancada, hein? Aí o Buda deu uma mancada. Por que não? Por que ele não podia responder? Ficou na dele? Vamos ver. Vamos ver que ele vai falar um pouquinho mais. A resposta dele aqui, ó. Buda achava que era mais importante, em vez de responder isso aqui, ó, era mais importante você meditar sobre o nascimento, sobre a vida, velhice, morte, causa e efeito, acontecimentos dolorosos. É o que você precisa saber. Você está querendo chegar construindo uma casa, você está querendo começar a casa pelo teto e não pelo alicerce. Então começa pelo alicerce. Bom, mas isso porque ele não respondeu lá pro discípulo. A razão que ele está falando é que não ia.
a resposta não ia contribuir para libertar. O que você tem que fazer agora é se libertar. E como você vai se libertar? Através de entendendo o que é o nascimento, o que é a vida, o que é o velhice, o que é a morte. Isso aqui é a lição que nós temos que ter agora. Depois que a gente aprender essas lições todinhas aqui, ó, aí quem sabe a gente passa para o próximo degrau. Mas veja só, essa aí considerava que é uma interpretação de quem? Que o Buda achava que era mais útil meditar. Ele deixou de responder. Sim, porque... Deixou de responder e ficou... Tudo bem, vamos falar o seguinte... Como mestre... Tudo bem, Mário, vamos falar o seguinte, digamos você é um PhD em química, ou uma matéria qualquer, chegou no máximo que poderia aprender lá. Eu vou te trazer uma criança de 6 anos para você ensinar ele. Não é melhor pegar essa criança e colocar numa pessoa que tem pedagogia? Sim, mas não adianta, você fez uma pergunta inocente, uma pergunta esperta, tem que ser suficientemente... Tem outras respostas para isso. Até aí tudo bem. Tá. Daí para baixo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ali foi uma pergunta, ele não respondeu. Dali para baixo é tudo... Mas vamos voltar de novo para tentar... Vou tentar, tá? Entender o ponto de vista do Buda. O que ele perguntou aqui? Quando ele perguntou se o karma era pessoal ou impessoal, ele estava perguntando se depois da morte você é um ser separado ou se depois da morte você voltou para Deus. Essa foi a pergunta que ele fez. Foi. Nessa pergunta pessoal ou impessoal, sim. A pergunta foi essa. Se você ler os parágrafos anteriores, ele falou que tem 2 hipóteses sobre o karma. O karma era destino ou o karma não era destino. Se o karma era destino, então existia uma pré-existência da alma. Se não tinha destino, então você foi criado no momento do nascimento, então você não tinha karma nenhuma, então não tinha destino. Essa foi a pergunta que eles fizeram para ele. A resposta para ele, responder. Se eu chego aqui agora e falo para vocês, não existe a figura do eu superior. O que existe é quando vocês acabarem, todo mundo é Deus, não existe mais nada. Ninguém mais quer estudar mais teosofia. Não fazer mais nada na vida. Porque não estão preparados para essa resposta. Então, tem perguntas que, como ele falou, em vez de você discutir sobre alta metafísica, discuta sobre as coisas que realmente interessam no teu atual estágio evolutivo. O que você tem a aprender aqui agora é só isso aqui, ó. Entender como sair desse nascimento e vida, velhice e morte, causa e efeito. Como é que você sai de tudo isso? Isso é mais importante do que ficar discutindo a alta metafísica. Tem momentos para isso. Então tem o aprendizado. A consciência, à medida que nós vamos ampliando a nossa consciência, essas coisas vão sendo solucionadas. Mas, tudo bem, Mário, eu entendo o que você está falando. Ele poderia responder? Poderia. Mas eu acho que, vamos dizer, no máximo, 50% ia gostar e 50% não ia gostar da resposta. No caso, o discípulo estava fazendo uma pergunta, eu estava querendo polemizar sobre o assunto. Então, Acho eu. O que ele falou? Como eu falei lá, é mais importante você meditar sobre essas coisas aqui, ó, que são coisas que você tem onde atuar, do que naquilo que você não tem como atuar ainda. Você não tem ainda essa percepção para compreender isso aí. Então aqui vem o Jung e responde. Ele falou, eu não sei responder se o karma dele, que ele está vivendo, é resultado de vidas passadas ou é dos ancestrais. Então o karma é da humanidade. Aquele negócio, o inconsciente é desde Adão e Eva, tudo está no inconsciente. Então o inconsciente é um só. Então se é o inconsciente que gerou o Jung, o inconsciente na totalidade gerou o Jung, então ele está falando que o karma é resultado das vidas passadas dele ou é da totalidade do inconsciente. Ele fala que o inconsciente tem arquétipos. Então um dos arquétipos é a nossa alma.
Então, entenda esse arquétipo que é a nossa alma. Então, o caso é que os karma, na realidade, é de vidas passadas. Se não existe a figura do arquétipo, existe um único inconsciente, que é coletivo, então a herança é do inconsciente como um todo. Então, ele também não tem como responder isso. Ele tem a consciência dele. Mas é isso aí. Se ele respondesse lá atrás, isso aí, ó, falava por esse questionamento. Falava, mas isso aqui é o que o Jung falou. Mas ele tá mais ou menos como o Buda está falando aqui, ó. Ele não sabe responder que existem as duas possibilidades do karma ser coletivo ou do karma ser individual. O que o Buda fala, o que ele falou anteriormente aqui, se o destino que você traz é pré-estabelecido, então é individual. Se o que você traz não é pré-estabelecido, então não é individual, é coletivo. Então, de novo, aquele negócio, para nós, tanto faz. Se você é uma figura gerada por um inconsciente coletivo, ou se você é uma figura gerada por um arquétipo do inconsciente coletivo, você é do inconsciente da mesma forma. Estou misturando citação, né? Quem é que disse não sei responder? O Buda, quem falou não sei responder aqui é o Jung. Então, ele já foi mais esperto. Aqui é o Jung. Não, ele não foi mais esperto. No fundo, ele respondeu a mesma coisa que o Buda. Mas ele falou, não sei responder. Pode ser um ou pode ser outro. Mas o que perguntaram os discípulos perguntaram para ele era se era um ou outro. O Jung foi honesto, não sei. O Buda calou. Essa foi a diferença. Aí ele pergunta: terei vivido antes como personalidade que aconteceu, progrediu o suficiente nessa vida anterior para uma solução agora? Ele falou: eu ignoro. O Buda não respondeu a pergunta, ele fala: suponho que ele próprio não tinha certeza. Suposição do Jung. Também acho. O Jung não acha. Pode ser. Ele falou aqui é o Jung que está falando. Posso imaginar que já vivi em séculos anteriores e supor que é necessário nascer novamente, por não ter completado uma determinada tarefa. É o que eu imagino. Aí ele está imaginando que é o karma individual. Já vivi em século anterior, que foi necessário nascer novamente, porque você não aprendeu tudo que tinha que aprender. Esse é o que ele imagina. Aí o karma é individual. Ele tem a certeza que é individual, mas é um sentir, né? É um sentir dele. Então, o que ele experimenta como resultado dos antepassados, ou como karma adquirido numa vida anterior pessoal, é um arquétipo impessoal. É um arquétipo, o inconsciente é um único arquétipo que gera todas as formas, ou o inconsciente são um monte de arquétipos, cada um deles gera a tua forma. Volto a dizer, gente, olha de novo aqui, tanto faz. Nós, como seres humanos, nós nascemos graças aos nossos ancestrais. Está no nosso DNA. O que diferencia o ser humano do animal é algumas fileiras de DNA a mais lá que diferencia. Isso a gente traz dos nossos ancestrais. Aquilo que é chamado de sankalpas, que são as nossas tendências, nós trazemos também dos nossos ancestrais, vem dentro de nós. A gente pode dar exemplo, eu falo aqui, eu estou com dificuldade de ouvir cada vez mais pronunciado. Meu pai tinha problema, minha mãe tinha problema, meus irmãos têm problema. Eu trago tudo isso dos meus ancestrais. Não é só o físico. O lado de tendências psicológicas, nós também trazemos do inconsciente. Vencer ou não vencer estas tendências é o nosso trabalho. Se isso vem da figura coletiva ou de uma figura individual, para nós que estamos aqui agora, nesse instante, é totalmente indiferente. Acho que aí, a questão mais importante
entender que o karma é pessoal e também coletivo. Sim. Você pode lançar na sua Claro. Brasil, Claro. aí você tem um karma Isso. do continente aqui, né? Então não é questão de pessoa a pessoa. Acho que a questão mais importante é você ter responsabilidade no que você faz, quer dizer, olha, de onde eu vim, o que eu fiz atrás, esquece isso, não tem problema, você não precisa saber de vidas passadas. Sim, mas se... Agora, saber que você pode voltar em uma situação, você vai fazer muito mal para a pessoa e voltar em uma situação complicadíssima na próxima, é legal entender que o cara Legal. é pessoal. Então, mas... É legal. Então, eu acho que essa é importante. Agora, saber o que aconteceu para trás, esquece. Não, mas tanto faz pelo seguinte, Zé Carlos. Se você tem a figura de um eu superior que acumulou um determinado karma e você é o resultado desse karma, então você realmente tem um karma individual a ser resolvido. Mas a grande maioria do karma de uma pessoa, ela é coletiva. Uma boa parte é coletiva. Tudo, a grande maioria do nosso karma é coletivo. Vamos simplesmente pela nossa alimentação. Para a gente se alimentar, a gente mata quantos outros seres viventes aí, independente se a gente é vegetariano ou não. Se a gente come vegetais, a gente mata também alguns seres aí com agrotóxicos, na colheita. Então a gente contribui. Ou um que não é vegetariano. Quem que é responsável pela morte de um boi lá? É o que comeu o coração ou é o que comeu a picanha? Não dá para separar. Não dá. Não existe nada que nessa vida que não esteja interligado. Tudo está interligado. Tudo está interligado. Não tem esse negócio de que é individual, que coisas absolutamente individual não existe. Não existe. Tem um cara que está lá na China e você está aqui, eu não tenho nada a ver com esse cara. Essa camisa que você usou foi feita por ele lá na China. Não estou afirmando que é, só estou dando um exemplo. Você pode ter comprado uma camisa num lugar que quem fez foi um chinês. Você entendeu? Então você está usando um trabalho escravo de um chinês que fez lá uma lá. É coletivo. Entende? Esse negócio de querer que a coisa seja individualizada é que a gente não enxerga isso. Não existe nada individual. Nada. Tudo é coletivo. Tudo. Tudo que você imaginar, Zé Carlos, tudo que você fez na vida, você não fez sozinho, fez coletivamente. Tudo que você deixou de fazer, tudo foi coletivo. Não tem nada individual. Então essa separação do meu karma, do karma do outro, o simples fato de você estar respirando, você está matando milhares de bactérias no ato da respiração. Como é que se separa esse karma aí? Tudo é karma. Tudo que é atividade é karma. Tudo que é uma ação gera uma reação. Então não tem como viver nesse mundo sem karma. Tudo. Tem alguns karmas que, obviamente, eu chego aqui e mato o nosso amigo aqui, ó, sem razão nenhuma. Óbvio que isso aqui tem mas pode ser que eu fui influenciado pelo inconsciente, um outro espírito que chegou aqui, que tomou conta aqui, sei lá. Então, gente, a maior compreensão que a gente pode ter é essa de que não existe nada de individual nesse mundo. Não existe. Por mais que a gente, não existe nada de individual. Tudo, pensa qualquer coisa. Não existe nada que você faz individualmente. Aí a gente quer separar o meu karma. É o karma de Deus. É da totalidade. Ele é distribuído um pouquinho aqui, um pouquinho cá, um pouquinho cá, um pouquinho cá. Ele é distribuído dessa forma. Talvez, eu acho que existe partes do inconsciente que são mais ou menos autônomos, que fazem o inconsciente total. Então essas unidades mais ou menos autônomas têm alguma coisa maior a ver com o karma dele, que ele próprio fez, ou em outras vidas, tanto faz. Pode acontecer isso, mas de novo, faz diferença. Não faz. Estamos aqui. Então, nós como consciência, nós existimos que nós somos o self. Nós somos o Atma.
O Atma é isento de karma. Karma acontece no plano psíquico para baixo. Lá onde ele vive não existe karma. Então ele está vivenciando essas experiências. Nós somos o Atma, nós somos o Self. Então tudo que acontece abaixo do Self fica no inconsciente, fica no coletivo. Tudo que acontece, um terremoto que acontece, o cara está lá no meio, é coletivo esse karma. Mas a grande maioria do karma é coletivo. A grande maioria. Vamos analisar e pensar que a gente chega a essa conclusão. Então parar de realmente... Gente, nós somos instrumentos da grande consciência. Só isso. Então nós sendo parte dessa consciência, o que nós temos que ser? Fazer o que a consciência quer fazer. E não o que a mente quer fazer. Seu Luiz, Oi. então talvez a resposta aqui do Deus seria mais ou menos de que ambas as coisas, tanto o pessoal quanto o pessoal. Perfeito. 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 Tá? Mas a grande maioria é coletivo. Tá? E aquilo que é individual, no momento da morte, fica, digamos que seja individual, fica ancorado em quem? Fica ancorado no eu superior, que é a alma. A alma faz parte do inconsciente. O dia que a gente fizer o nosso processo de limpeza da alma, pegar o que é inconsciente e tornar consciente, tudo aquilo vai para o inconsciente. Está tudo lá. Seu Luiz, daí uma conclusão, será que o Buda não respondeu essa pergunta justamente que poderia gerar nos discípulos deles o seguinte raciocínio? Já que é tudo coletivo, que vá as fadas, vamos viver a nossa vida e não queremos mais saber de nada. E é prejudicar o discipulado. É isso aí. Também pode ser essa possibilidade. Exato. Pode ser. O que acontece no Ocidente? A dificuldade do ocidental em entender o karma, por isso que o cristianismo está aprendendo sobre karma. Porque quem faz tudo que acontece no mundo, eu acho que eu fiz. Mas na realidade quem fez foi Deus. Tudo. Tudo. A maior heresia é falar eu fiz alguma coisa. Ninguém faz nada sozinho. Tudo é feito coletivamente. Tudo. Já falamos aqui em outras aulas sobre isso. Não tem nada que você pense que você faz sozinho, que essa coisa não existe. Então tudo é coletivo. O karma, por um lado, assim, de oposto, ele é uma coisa boa. Porque o karma tem que acontecer, então, ele acontecendo, você já elimina, é o meu entendimento, é isso? Não, não é bem isso. Não. Na realidade, existem duas leis fundamentais nesse universo, é karma e dharma. O universo, no plano divino, tem começo, tem meio e tem fim. Nós estamos pegando o plano divino e estamos executando o plano divino. Então o plano divino é o nosso dharma. Cada um traz um dharma, tem que fazer uma determinada coisa. Quando nós fugimos do nosso dharma, que é aquilo que a gente tem que fazer, o karma vem e te traz de volta. É só isso aí. Só isso. O karma é a força que Deus tem que traz de volta para executar o teu dharma. Essa é a lei. Então, karma, reencarnação, metempsicose, tudo isso aqui é obscuro para o Jung nesse sentido. Coletivo, não coletivo, mas ele tinha certeza, tanto faz. Essa é a compreensão do tanto faz. Tá? Então, deixa de lado as testemunhas numerosas que acreditam na reencarnação. Tá? Ele não descobriu nada de convincente nesse campo, mas observou em mim mesmo uma série de sonhos que, com possibilidades, descrevem o processo das reencarnações. Você vê, uma hora ele fala que não, e aí ele vem, fala que sim. Vamos ver esse exemplo dele aqui. Ele fala que a partir dessa experiência que nós vamos narrar aqui agora, ele observa com maior boa vontade o problema da reencarnação. Sem defender com segurança uma opinião precisa. Vamos ver essa experiência dele. Daqui a pouco a gente fala. Do ponto de vista psicológico, a vida no além é uma sequência lógica de psique da velhice. Então, inconsciente, país dos mortos, é sinônimo. Na velhice, a gente deixa as lembranças desenrolar no olho interior. Primeiro passo, uma preparação para a existência no além. Assim como Platão fala, a filosofia, preparação para a morte. Chegar na experiência dele, a gente vai acabar não falando. Olhar o além, pensar que o além, que é a terra dos mortos, é uma coisa boa, amistosa, ele fala que, na realidade, se o além fosse uma coisa boa,
então na realidade a gente só teria espíritos bem-aventurados. Ele fala que o que acontece não é bem isso. As narrações têm do além, tem história boa e tem história ruim. Tá? Então, metade das narrações de espírito dos mortos fala de coisas aterradoras. O que mais? O mundo que entra após a morte, ele é grandioso e assustador, a semelhança de uma divindade da que a gente conhece, então não pode conceber também o sofrimento não exista no além. Volto a dizer, é o mundo psíquico, as duas coisas acontecem lá. A alma dos mortos só descobrem onde residem quando estão próximas da libertação, perto da morte. Decidirá, as almas serão de novos mergulhadas na encarnação e no nascimento. Tá? Pode ser uma vida tridimensional, que é a nossa, não tem mais sentido, uma alma que atingiu alguns graus de inteligência. Então fez aquele determinado trabalho dele, então não tem mais razão de ser de reencarnação. Então deixa de existir de novo. A alma escaparia do mundo tridimensional e entraria naquilo que é chamado de nirvana. Tá? Se tem um karma que deve ser cumprido, a alma recai no mundo dos desejos e retorna novamente à vida. Sim. Ele não consegue demonstrar qualquer coisa de nós se conserve eternamente. Não tem como demonstrar. É o que ele sente, mas não demonstra. Ele já falou isso aqui diversas vezes. Aqui vem o sonho dele. Ele já sonhara algumas vezes sobre as relações entre o si mesmo. Si mesmo é o Atma, tá, gente? E o eu. Nesse sonho, self, si mesmo, Atma, tudo são sinônimos. Então ele já sonhara alguma coisa voltada a relacionamento entre o Atma, o self e o eu, que é o Jung. Tá? Então nesse sonho, ele fala que ele caminhava, chegou perto de uma capelinha, a porta da capelinha estava aberta, entreaberta, e entrei na capelinha. Esse é o sonho do Jung. Para um grande espanto, não tinha nenhuma estátua da Virgem Maria, nem um crucifixo sobre o altar dessa capelinha. Não tinha nada disso. Mas tinha um arranjo floral muito bonito e, diante do altar, sem o crucifixo, sem a Maria, ele viu um yogi. Esse yogi estava na posição de lótus, profundamente recolhido. É o sonho do cara. Perceberam? Então, vamos ver o que mais ele fala. Olhando mais de perto, ele viu que o yogi tinha o rosto dele. Ele ficou estupefado, acordou pensando: eis aquele que me medita. Ele sonha e o sonho sou eu. Eu sabia que quando ele despertasse, aquele yogi despertasse, eu não existiria mais. Veja a profundidade de um sonho desse. Ele viu o próprio self numa meditação profunda, e o Jung era como se fosse o sonho daquele que estava meditando. Ele inverteu o espelho. Ele não é mais, ele não realiza o sonho, ele é o sonho. Então, nós somos o sonho do Espírito. Nós somos o Espírito e achamos que somos essa mesquinharia que nós queremos ser aqui. Não é? Tem um sonho desse aqui, não é de derrubar qualquer um. Ele teve esse sonho quando ele teve aquela doença que nós falamos dele em 1944, quando ele teve um infarto, teve quase morto. Quando ele teve esse sonho. Então, meu si mesmo entra em meditação e medita sobre minha forma terrestre. O que a teosofia fala? Que a mônada nunca saiu do plano monádico. Ela cria o antakarana, aquele cordão, e vai criando veículos até chegar no veículo físico. Então, a mônada, ou Atma, está em meditação
e nós somos o sonho do Espírito. Já parar para pensar nisso aí, o tanto que isso aqui é profundo. E esse sonho da mônada, essa vivência do Atma aqui, vai continuar inúmeras vidas até nós termos a consciência que nós somos o sonhador, que nós somos o Atma. Precisa de mais 777 vidas para fazer isso aí? Essa é a lição de hoje. Encarar isso aqui. Gente, nós somos o Deus, nós somos o Atma, nós somos o Self. Se vai ter outras experiências aqui, com você tendo a consciência de que você é esse ser, beleza. Trouxe o céu para a terra. Mas em não tendo consciência, o game, o jogo, não acabou. Então, pode dizer que a forma humana para vir à existência tridimensional é como a veste de um equipamento de mergulhador que se lança no mar. É muito profundo. Então, o si mesmo renuncia à existência dele no além. Lá ele é Deus. Lá ele é todo-poderoso, onisciente, onipresente, tudo isso aí. Ele renuncia a tudo isso para criar essa bostinha que nós somos aqui. Na forma terrestre, ele faz as experiências aqui no mundo tridimensional, progride para realizar. Então, a personagem do yogi representa a minha totalidade pré-natal inconsciente. Então, na realidade, você é o Self. Tudo o demais que existe aqui, aquilo que se chama alma, que se chama personalidade, que se chama eu superior, seja o que for, tudo isso é o sonho do Espírito. Realizou o sonho do Espírito, realizou tudo isso, game over. Acabou a brincadeira. Não precisa de mais 50 vidas, não. É acreditar fortemente e botar essa figura. A verdadeira meditação é a meditação no coração, é a meditação no Self. Não é a meditação no Jesus, no Cristo, no Buda. A verdadeira meditação é a meditação nesse yogi, nesse ser lá. Essa é a meditação real. É sentir que ele está aqui, que você é ele. Esse é o aprendizado da Raja Yoga. Isso se chama Samadhi, o último estágio de Samadhi. Quando você tem a consciência total de que você é Deus. Na opinião do outro lado em nós, nossa existência inconsciente, do outro lado, essa existência inconsciente é a realidade. O mundo consciente, que nós achamos que é consciente, é ilusão. A visão das coisas semelha muito com essa do mundo oriental, Maya. Tudo isso aqui é Maya, tudo isso aqui é ilusão. E a gente valoriza só o Maya. Não vai na fonte. A gente só procura resolver os efeitos. A gente não vai na causa. É hora de ir na causa. Sair do efeito. Encarar. Libertar o nosso Atma do sonho da forma. Então, o conhecimento de si mesmo, a essência, é o coração deste processo. Por isso que atribui ao si mesmo um valor divino. Então, tudo que nós aprendemos, gente, no budismo, no hinduísmo, no catolicismo, seja onde for, são coisas que foram necessárias. Mas é hora de se livrar das muletas e voltar para o ser real. Voltar para Deus que está dentro de nós, meditando para nos manter aqui. Aí vem a pergunta, a questão decisiva, que você se refere ou não ao infinito?
Ilimitado é essencial, então me deixa prender a futilidades, coisas que não são fundamentais. É o Jung falando, não me deixo prender a futilidades. Então descobrir como é que é o mundo, descobrir se o karma é essa coisa ou é aquele outro, o que é que existe. Ou tudo isso é futilidade. Qual religião que está certa, qual religião que está errada. A única realidade a ser perseguida é essa realidade. Todos os orientais falam a mesma coisa. Aquele cordãozinho chamado Antakarana, ele acaba no nosso coração. Aqui é o que nós somos. Aqui. Eu brinquei aqui semana passada, brinco de novo. O jogador de futebol, quando faz gol, é aqui, ó. Nele não fala aqui não, ó. É aqui, ó. É assim. A gente sente que a nossa realidade está aqui. Ó. E nós só obedecemos aqui. Ó. Precisa de mais 50 vidas? Vamos lá. Se eu ignoro o si mesmo, então eu continuo a insistir que o mundo reconheça um certo valor. Quero que o mundo reconheça o meu valor. A falsa posse, menos poder sentir o essencial, insatisfatória. Eu não reconheço o si mesmo. Limitado, porque as intenções são cerceadas, inveja, ciúme, tudo isso aqui. Porque se nós não ascendemos ao si mesmo, a vida foi desperdiçada. Viu a chamada que ele está dando aqui, gente? Isso aqui é um cientista falando. Se não ascendermos, subirmos ao si mesmo, a vida foi desperdiçada. Mais uma. Esse é o maior pecado que a gente pode fazer. Isso é um pecado maior até do que matar outro. Que matar outro, você mata a forma. Você não mata o si mesmo. A desperdiçar a oportunidade de subir até o si mesmo, esse é o único pecado real que existe. Se só alcanço o sentimento do ilimitado se eu me limito. Então, quando eu me limito, eu me sinto opressivo, pequeno. Então, quando eu estou muito limitado, quando a vida me limita demais, é aí que eu acordo. Quanto mais limitado eu me sinto, então eu começo a ter esse sentimento. A maior limitação do homem é o si mesmo. A consciência de minha relação com si mesmo me vincula ao ilimitado do inconsciente. É meio confuso, né? Só alcanço o sentimento do ilimitado se eu me limito. Tá? A maior limitação é o si mesmo. Somente a consciência de minha ligação com ele me vincula ao ilimitado do inconsciente. É meio confuso, mas... Tá. Eu acho que eu não mandei essa da apostila dessas 3 aulas últimas, eu não mandei não, eu vou mandar para vocês. Tá? Essa parte que parece meio confusa, eu estou entendendo da seguinte maneira. Essa limitação forçada é como se o próprio Deus quisesse a gente passar por ela para a gente se libertar do maio, da ilusão. É. Então essa... Quanto mais limitado você é, mais dor você tem. Exato. É. Aí você começa a perguntar, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? Acha uma bichara. Você começa a procurar começa a procura da realidade. Então hoje a época nossa é saber racional, exigência, consciência da unicidade e da limitação. Então unicidade e limitação são sinônimos nesse sentido, né? Quanto mais limitado nós formos, a gente vai chegar na unicidade. Sem a consciência não tem a percepção do ilimitado. Então a percepção de que nós somos ilimitados somente através do si mesmo. Aparição de ditadores, tudo isso aqui, homens que foram despojados de tudo que é do além. Essa é a figura do ser que maltrata os outros. É a desconexão com o ser. Porque quem é conectado com um ser entende aquilo que os orientais falam do Namastê, que todos nós estamos ligados a esse ser. Então, quanto mais desligados, mais vai ter ditadores, políticos, safados, essas coisas todas.
Tudo é desligamento. Aprendemos a discernir no sentido da existência, acende a luz nas trevas do ser puro e simples. É o que nós fazemos. Da mesma forma que o inconsciente age sobre nós, o aumento da consciência atua sobre o inconsciente. Quanto mais nós temos a consciência do ser, mais força nós temos para ajudar a Deus a fazer o mundo acontecer. Fala alto aí, cara, que vocês gostam de sentar no fundo só para judiar de mim, viu? Não, sobre aquela questão anteriormente, de desligar da consciência, tem como se desligar da consciência, de desligar de Deus, sendo que Ele é tudo, Ele criou toda a existência? Se tem como se desligar totalmente dela? Tem como mesmo, eu vejo assim, mesmo que você caminhando pelo rosto, pelo lado escuro, você está sendo guiado por Ele, não tem como, eu não consigo ver esse desligamento, eu não consigo ver esse desligamento, eu vejo que mesmo esse caminho Ele está caminhando para a consciência, seja dolorosa depois. Os Upanishads explicam isso através de parábolas, para tentar explicar isso aí. De cada 100 sementes que você joga no solo, 10 sementes germinam e 90 não. Blavatsky fala que existem seres que ela chamam de seres sem alma. São aqueles seres que se desligaram conscientemente da tua fonte. São zumbis. São irmãos que ficam nas trevas, uma vida, 2 vidas, 3 vidas, 10 vidas, e se desligam totalmente do princípio superior e não vão fazer essa realização nunca. Então há uma separação do princípio maior de nós, que é o Atma dentro do nosso coração. Isso pode acontecer. A teosofia fala que existem 7 esferas no nosso mundo, 7 níveis: físico, astral, mental, búdico. Depois do búdico vem o nirvânico, depois vem o monádico e depois vem o adi, que é o plano espiritual, onde nós manifestamos. Ela fala que existe uma 8ª esfera onde aquelas almas que não deram certo são destruídas. E aquele ser que destruiu essa figura, ele vai ter que começar o processo tudo novo. É um crime. Aquele ser que destruiu ou que foi destruído? Vai ser destruído. Vai ser destruído. Não o self. Sim. E como fica a mônada desse ser que está desconectado? Tudo que acontece no mundo criado fica no mundo criado. A mônada não pertence ao mundo criado, ela pertence ao mundo divino. O que pode acontecer é que ela não fez a lição de aprender tudo que tinha aprendido no mundo criado e vai começar numa outra era, um novo aprendizado nesse mundo. Mas ela já não é mais responsável por aquilo. Não, aquele lá desapareceu. Aquela figura que nós chamamos de eu superior numa situação dessa é destruída. Mas isso é teosofia, isso não é o Jung não, tá? Próxima aula a gente queria tocar nesse assunto aqui da libido. O planejamento desse curso é acabar em novembro, tá? Então 2 aulas eu consigo liquidar esse tema da libido, mas eu tinha falado que eu ia falar também sobre os 7 sermões aos mortos. Se não der para falar, eu mando a apostila e uma outra oportunidade a gente fala de novo. Porque libido, vou só colocar a primeira frase aqui, que a gente acha que libido é sexo. Ele vem aqui e fala, a palavra libido não é só sexo, é apetite, desejo, anelo, anseio e impulso. Tudo que é energia que a conduz é libido. Então essa energia, na primeira metade da vida, para fora. Na segunda metade de vida, para dentro. Então, tem casos que a gente perde a libido. Então o Jung vai mostrar como a gente perde, como a gente pode recuperar a libido quando ela é perdida também. Então é um tema bastante interessante que eu acho que vale a pena falar um pouco sobre ele. Fica para a semana que vem. Ok?